Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, farei uma exposição de uma das características que mais me preocupa na sociedade brasileira e quiçá mundial. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Modernidade líquida é um conceito desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, onde ele expõe que as relações humanas, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial aos dias atuais, possuem três características. Elas são frágeis, maleáveis e efêmeras. Na modernidade, as relações humanas são facilmente rompidas. Amizades, casamentos, relações trabalhistas e etc. se acabam por motivos fúteis ou no popular por qualquer besteira. Basta apenas um olhar diferente, uma saudação não correspondida, uma crítica ou a recusa de se fazer o que o outro quer para que seja instaurada uma crise no relacionamento. Na sociedade contemporânea, as relações e instituições humanas estão cada vez mais maleáveis. Isto é, o formato original ou tradicional das relações e instituições estão sendo modificados para se adaptarem aos gostos e vontades do indivíduo. Por exemplo, a família tradicional é formada pelo homem, a mulher e sua prole. Porém, parte da sociedade brasileira vem tentando modificar para que sejam criados novos formatos que abarquem, por exemplo, 2 homens e filhos adotivos. Com as relações sendo facilmente rompidas e também as relações e instituições humanas sendo adaptadas para se conformarem aos gostos e vontades do indivíduo, é natural que as relações também se tornem efêmeras, isto é, cada vez mais pouco ou nada duradouras. Por exemplo, na antiguidade, o relacionamento amoroso se dividia em 2 níveis. Na modernidade, foi incluído o namoro, depois o ficar e hoje nós temos o pegar. Na atualidade, no Brasil, a sociedade vem cada vez mais influenciando as chamadas igrejas, o que deveria ser o contrário. As igrejas é quem deveriam estar influenciando a sociedade. Como resultado disto, cada vez mais pessoas que se auto-intitulam cristãs estão sendo adeptos daquilo que eu chamo religiosidade líquida. Se outras pessoas ou o próprio Bauman utilizou ou utilizam o termo, eu desconheço. Entre membros de uma mesma denominação, entre os membros e a liderança da igreja, ou até mesmo entre o ser humano e Deus, estão cada vez mais fáceis de serem rompidas. Basta uma saudação não correspondida, uma crítica, uma pregação indesejável, uma censura da liderança, uma disciplina imposta pela liderança, ou Deus não fazer aquilo que a pessoa quer, para que a mesma abandone a denominação ou até mesmo a fé. As pessoas atualmente querem colocar a membresia, o ministério, a instituição religiosa ou até mesmo Deus a serviço dos seus interesses. Porém, no cristianismo, deveria ser o contrário. O cristão é quem deve estar a serviço da membresia, do ministério, da igreja e principalmente de Deus. Neste sentido, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores
a si mesmo. A maleabilidade da religiosidade é a característica mais perigosa. Como vimos, na modernidade líquida, as relações e instituições estão sendo adaptadas aos gostos e vontades do indivíduo. Atualmente na igreja está acontecendo a mesma coisa. Os indivíduos estão exigindo que o tratamento dos membros, que o ministério, que a instituição religiosa e até mesmo Deus se adapte às suas vontades e desejos. Com isso, as pregações estão sendo direcionadas para promessas de bênçãos e prosperidades materiais. A igreja está parecendo uma boate. Os cultos assemelham-se a shows. O ministério está cada vez mais sem caráter e autoridade sobre a membresia. E a divindade adorada pelos religiosos líquidos não é o único e verdadeiro Deus, mas um ídolo criado conforme os seus desejos, as suas vontades e convicções. Estamos vivendo os tempos profetizados pelo apóstolo Paulo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É óbvio que essa religiosidade líquida é satânica. Daí, precisamos seguir o conselho do próprio Paulo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vale ressaltar que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Porém, nos dias atuais, o homem está dizendo: façamos Deus conforme a nossa vontade e de acordo com as nossas convicções. Estamos voltando ao período dos sofistas, onde Protágoras afirmou: o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, a religiosidade líquida criou uma nova modalidade de idolatria, a idolatria cristã, onde as pessoas criam suas próprias divindades e denominam elas com o nome de Jesus Cristo, de Jeová Deus, de Senhor. Com a facilidade que hoje as pessoas têm para abandonar sua denominação ou até mesmo a fé, e com essa tentativa de adaptar a religião, de adaptar a igreja, de adaptar o próprio Deus à sua vontade e aos seus desejos, a religiosidade também vem se tornando efêmera. Ou seja, a religiosidade das pessoas estão durando enquanto seus desejos são satisfeitos ou enquanto é conveniente. Infelizmente, está cada vez mais comum ver pessoas mudando de denominação, mudando de crenças, mudando de valores, mudando de posturas frequentemente. Estamos observando um tempo em que as pessoas, em um determinado momento, estão na igreja testificando que sentiram a presença do Espírito Santo, e em um outro momento, fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus, em uma boate, atrás de um trio elétrico ou num baile funk. Estamos presenciando uma geração quase por inteira sendo crentes Raimundo, um dia na igreja e outro no mundo. Portanto, diferente da sociedade atual, sejamos religiosos sólidos, que sejamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que os nossos corações sejam como a terra boa, que recebe a semente do Evangelho e frutifica. Ou que sejamos como um homem prudente,
que edificou sua casa sobre a rocha. Pode vir tempestades, pode vir enchentes, pode vir ladrões, mas a casa permanece de pé. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.